Oi, irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, vou dizer mais uma vez, lugar de criança na igreja, traga seus filhos. Sabe por quê? Depois, lá na frente, você pode pagar um preço muito caro. Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe como é que será daqui a 10, 20 anos. Do jeito que a coisa anda, ou você investe agora, ou lá na frente você vai chorar, mas muito mesmo. Isso não é praga não, viu, gente? Isso é apenas um alerta. Evangelho de Marcos. Eu sei que vocês já ficaram em pé, por favor. Eu mandei sentar, mas fique em pé, só para a gente ler o texto. É um texto curto, só em respeito à palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 até o verso 22. Jesus, pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro. Correu um homem ao seu encontro. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então lhe respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Continuou Jesus e perguntou ao homem: Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então volta, vem e me siga. Ele, porém, contrariado com esta palavra, voltou triste, porque era dono de muitas propriedades. Senhor, em nome de Jesus, joga a luz na nossa mente, nos ajude a entender e que a palavra seja pregada com fidelidade, que quando assim acontece, ela produz efeito no coração do homem, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Pessoas se decepcionam com pessoas. Certamente todos nós, se a gente fosse abrir aqui um parlamento, a gente ia contar muitas histórias de decepções e frustrações e desapontamentos que nós já tivemos com muitas outras pessoas. Mas esse texto me chama a atenção por uma coisa, por várias coisas. Dentre elas, é que as pessoas também ficam desapontadas com Jesus. Esse texto ela fala que um homem ficou decepcionado com Jesus. Então não é só a questão de se decepcionar com pessoas, mas se decepcionar também com Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao encontro com alguém ou ir conhecer algum lugar e quando você chegou lá não era nada daquilo que você esperava e você fica desapontado. Você fica decepcionado. Normal, irmãos. Acontece isso com muita frequência. Ao longo da nossa vida, da nossa curta vida que a gente tem aqui, isso vai acontecer com todos nós, e não somente uma vez, mas várias vezes. Nós vamos, em algum momento, ficar decepcionado, desapontado, frustrado com algumas pessoas. E até pode acontecer com a gente também, de por um momento ficar decepcionado com Deus. Às vezes Deus não responde às nossas orações, aquilo que a gente quer, e a gente fica decepcionado. Eu lembro de uma vez, eu estava no hospital, fui visitar alguém, e lá encontrei uma pessoa, eu não fui visitar essa pessoa, fui visitar outra, e eu conversando com aquela, era uma mãe,
Ela estava com o filho internado há muitos dias na UTI e ela jorrou, assim, abriu a boca e falou de todas as suas frustrações com Deus, porque o filho dela estava ali internado há muito tempo. Ela abriu a boca e falou, por que é que Deus fez isso comigo? Eu não merecia. E, sabe, falou e eu ali ouvi, porque não tinha muito nem o que falar, porque ela não deixava falar. Desapontamento. Mas tem uma outra palavra que nós conhecemos, eu queria fazer uma ligação aqui com outra palavra, que é a palavra que a gente conhece. Eu vou colocar aqui no Data Show, essa palavra aqui, ó. Pode pôr aí, o outro slide. Esse aí, quase. Quase significa muita coisa, a palavra pequenininha. E, especificamente, a palavra quase, ela está ligada tanto a uma questão positiva, quanto a uma questão negativa. Vou explicar para você entender melhor. Olhando a palavra quase numa visão positiva. Quase o carro me atropelou. Positivo, não me atropelou. Então, fui livre. É o lado positivo da coisa, do quase. Quer ver outro exemplo? Quase fui roubado. Positivo, mas não fui roubado. Outro exemplo. Quase eu caía. Positivo, não caiu. Foi quase, foi pouco. Mas tem um lado negativo, um lado que demonstra assim, derrota, frustração. Vou dar alguns exemplos. Quase recebi aumento de salário. Frustração. Não recebi. Lado negativo. Não é isso? Outro exemplo. Quase foi gol. Bateu na trave, mas não entrou. Negativo. Quase fui campeão. Os flamenguistas. Cheirinho, chegou perto, mas não foi campeão. Já estamos mal acostumados já, hein? Já estamos mal acostumados. Quase. Chegou perto, lutou um campeonato todo. No final, vice. Lado negativo. Outro lado negativo. Quase passei no concurso. Esse lado negativo dá aquela denotação de para menos e não para mais. Cheguei perto, mas não consegui. Essa é a história de um homem que quase foi salvo, mas não foi. Chegou perto, a sua alma estava angustiada. A sua alma estava triste. Ele sabe que naquele dia Jesus estava passando por ali, por aquela cidade. E o texto fala, tem detalhes. E se você pensa que esse texto está falando de dinheiro, está errado. Mas completamente errado. Esse texto está falando sobre eternidade. Não é sobre dinheiro. Porque a angústia daquele homem não era por conta do dinheiro. A angústia daquele homem é porque ele sabia que se ele morresse naquela situação, o futuro dele, o futuro eterno dele estava completamente comprometido. Desde já eu quero te dizer uma coisa, dinheiro não salva ninguém. Segunda coisa, sua posição social não te salva. Terceira coisa, investimento intelectual não salva ninguém. A sua casa boa não salva ninguém. Você precisa entender isso. Este homem é um homem que tinha todas estas coisas. Tinha uma boa situação social, tinha possivelmente uma boa casa, ele tinha fama. Se você olhar os outros textos, Mateus e Lucas, fala que esse homem era um homem famoso. A sua fama não garante salvação.
Mas não garante mesmo. Esse homem sai ao encontro de Jesus, angustiado. Diz o texto, como é que ele vai para se encontrar com Jesus? Olha, não fecha a Bíblia não, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Como é que ele vai para Jesus? Ele vai? Como vai? Vocês já fecharam a Bíblia, foi? Oh, vocês não são crente bereano, não é? Tem que acompanhar na Bíblia. Ele foi como? Correndo! Não foi devagarzinho, não. Vou lá ver o que é que Jesus vai me dizer sobre minha salvação. Ele foi correndo, sabe por quê? Ele sabia que isso era urgente. Era uma necessidade urgente. Ele sai correndo, vai buscar, e ele para, aí presta atenção, ele chega, possivelmente, não sei se estava ofegante, mas ele chega, ele se joga aos pés de Jesus, se ajoelha, reconhecendo a autoridade de Jesus, honrando, reverenciando. E a pergunta dele: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus, então, começa a conversar com aquele homem. Você conhece os mandamentos? E Jesus começa a citar os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Ele falou, conheço tudo isso aí. Deixa eu te dizer mais uma coisa aqui. Conhecer a Bíblia não te dá salvação. Tá não. Volta e meia a gente encontra pessoas que conhecem, você começa a pregar para ela, ela começa a soltar a Bíblia, a jorrar a Bíblia, que você fica assim, de queixo caído, e às vezes você te pega no contrapé. Você fica assim, uai, ele sabe mais Bíblia do que eu, que sou crente. Já passou por essa experiência? Mas isso não significa que essa pessoa está salva, porque esse homem conhecia tudo de Bíblia, mas não estava salvo. E isso angustiava a sua alma. Ele sabia que se ele morresse naquele dia, não ia para o céu, ele era um perdido. Presta atenção, esse é o maior dilema daquele homem. Era um homem quase perfeito, tinha dinheiro, tinha uma posição social, conhecia a Bíblia, um homem honrado, honesto, talvez aí um bom partido para as mães que queriam arrumar um casamento para as filhas, mas era apenas uma fachada, porque na alma daquele homem, no interior daquele homem, havia uma necessidade tremenda de Deus, e pior que isso, havia a maior dúvida da sua vida, ou a maior certeza, porque ele vai para perto de Jesus e fala assim, o que é que eu posso fazer para ser salvo? O problema daquele homem é que ele sabia que precisava de salvação. O problema daquele homem é que sabia que ia morrer. O problema daquele homem é que sabia que depois dessa vida existe uma eternidade. O problema deste homem é que ele sabia que a eternidade só existe em 2 lugares: céu e inferno. Esse homem sabia disso. É por isso que ele vai correndo para Jesus e diz assim, o que é que eu posso fazer para não ir para o inferno? Essa era a pergunta dele, gente. Ele vai para Jesus, mas vai reconhecer, aqui está o problema dele, outra dificuldade, ele vai para Jesus achando que somente olhando para o Senhor como se fosse um mestre, não como o Salvador dos homens. Sabe que esse é um grande equívoco que acontece ainda hoje? Muita gente tem ido a Jesus, ou reconhece Jesus como apenas um mestre. Não vai a Jesus como o Salvador dos homens. Deixa eu simplificar aqui para você entender. Deus mandou Jesus a este mundo para salvar os homens. Presta atenção. Esse foi o único propósito por que Jesus veio a este mundo. Ele não veio a este mundo para encher a gente de bênçãos. Jesus não veio a este mundo para que você tivesse uma vida boa, regalada. Isso vai vir como consequência, se Ele quiser abençoar.
Mas o maior projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo foi salvar. Foi tirar do inferno. Foi tirar das mãos do diabo. O maior projeto de Deus por meio de Jesus Cristo foi mudar nossa história. Mudar o nosso caminho que estava indo para o inferno e agora caminha para o céu. O maior projeto de Deus para o mundo foi dizer assim: em meu filho há salvação. E o apóstolo Paulo afirma isso, e lá em Atos diz assim: e não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, a não ser no nome de Jesus. Esse homem estava angustiado. Angustiado. A sua alma estava inquieta. Irmãos, a gente não pode esquecer isso. Irmãos e amigos aqui presentes, e você que está nos ouvindo em casa. Às vezes a gente brinca com o negócio, mas é sério, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Nós nascemos, vivemos, crescemos e o salmista diz que a nossa vida é curtíssima, é como um sopro, é como um vento que passa. O salmista diz: a nossa vida é tão curta, mas tão curta, que ela passa e nós voamos. Você já percebeu? Que dia é hoje? 20 e quanto? 20 já? Não. 18. Ô gente, 18 de fevereiro, a vida passando voando, é isso, é essa a ideia do salmista. A vida passa rapidamente, rápido. Você começa, você nasce bonitinho, fofinho, cheio de cabelo, daqui a pouco você olha no espelho que caiu um bocado. Você nasce, você cresce, sua pele limpinha. Daqui a pouco você olha no espelho. Eu fui fazer esse negócio, fiquei frustrado com o espelho, quase eu quebro o espelho. Eu olhei e falei: meu Deus, chegou, rugas, passa, e daqui a pouco a gente vai partir, e a grande dúvida é essa: para onde a gente vai depois dessa vida? Essa pergunta tem que incomodar você e a mim hoje aqui nesse lugar. Para onde eu vou depois que eu der o último suspiro? Qual é a minha eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Essa pergunta tem que estar. A gente brinca com esse negócio de morte. Tem ceia e tal. Depois do culto, a semana passada, a turma estava pegando meu: pastor, o senhor, cuidado aí, porque o senhor falou que está passando a senha. Vai que alguém te passa a senha mais recente. Você vai na frente. Eu falei: não, eu só quero se for a senha lá do final da fila. Não quero senha perto da minha, não. Quero no final da fila. A gente brinca, mas essa é a grande verdade. Nós vamos morrer, mas a vida não se encerra nessa vida, irmãos. Ela é eterna, porque nós fomos criados para a eternidade. Deus, quando nos criou, Ele soprou em nós a eternidade. E a eternidade é incomparavelmente melhor do que essa vida que a gente tem aqui. O apóstolo Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente humana o que Deus tem preparado. É coisa maravilhosa. É bênção demais. Tudo que a gente conhece nessa vida é pequenininho diante daquilo que Deus tem preparado. A gente precisa se preparar para a eternidade hoje. A maior urgência nossa não é construir uma casa boa, não é ter uma boa conta. Tudo isso é bom, não estou pregando contra isso não. Mas a maior urgência nossa tem que ser nos preparar para a eternidade. Aí Jesus coloca para aquele homem e fala assim: você conhece toda a palavra? Conheço. Jesus fala para ele assim uma coisa interessante: mas ainda te falta uma só coisa. Uma só coisa. Não eram muitas. Era fácil. Uma. Sabe qual era o problema daquele homem?
substituiu Deus pelos seus bens. Voltou frustrado. Quando Jesus fala assim, aí ele... Imagina só se Jesus falasse com você, olha, apenas te falta uma coisa. Aí você ia ficar animado. Opa, eu pensei que ele ia me dizer que faltava um bocado, mas só uma, então é fácil. Mas Jesus vai no âmago do negócio. Vai lá, Jesus olhou para... Irmãos, presta atenção, olha o que Jesus faz aqui. Depois da conversa, Jesus olha para a alma daquele homem lá dentro. Diz o texto que Jesus fitou. Sabe o que é isso? Olho no olho. Jesus entrou na alma daquele homem através do olho, do olhar. Olhou para dentro dele e Jesus viu o que estava faltando. Jesus viu lá onde ninguém via. Está faltando uma coisa, meu filho, para você ser salvo. Jesus, o que é? Fala o seguinte, vai, volte. Vende as coisas que você tem e dá aos pobres. Aquilo não era uma ordem para ele se desfazer de todos. Jesus estava olhando para ele e mostrando para ele que o coração dele não estava, de fato, sendo sincero. De fato, sendo sincero, quando ele dizia que conhecia todas as coisas, conhecia todas as Escrituras. Olha o que ele disse. Jesus pergunta, você conhece as Escrituras? Conheço, ó. Desde a minha mocidade, mentira. Não adulterarás. Conheço. Mentira. Eu podia conhecer, mas mentiroso. Você conhece as Escrituras? Pratica? Aí a coisa pega. Ele se ufanava. Eu conheço tudo de Bíblia. Conheço tudo de Bíblia. Conheço tudo da religião. Ele era um rabino, ele era um fariseu. Conheço tudo de religião. Tudo que o senhor me perguntar, eu respondo para o senhor. Falta uma coisa. Você me tirou do lugar número 1 e colocou outras prioridades. Faz o seguinte, volta para casa. Vende as coisas. Era um teste, irmãos. Vende as coisas que você tem e depois você me segue. Sabe como foi? O final dessa história, um encontro frustrado. O texto é único, somente Marcos fala isso, que ele voltou contrariado e triste. Não foi aquilo que ele estava esperando. Ele saiu de casa correndo, se jogou nos pés de Jesus, achando que ia resolver, mas aquele encontro com Jesus foi pior do que o que ele esperava. Ele saiu pior do que quando chegou, porque Jesus põe um dedo na ferida dele. E Jesus está pondo um dedo na nossa ferida hoje. E tem muita gente que não quer saber de Jesus, não quer seguir Jesus, conhece a Bíblia, vem ao templo, cultua a Deus, entrega o dízimo, faz evangelismo, visita os órfãos, vai para o hospital, faz muitas coisas, mas o coração ainda não é de Jesus. É isso que Jesus está falando aqui. Você faz tudo isso, mas o coração não é meu. A história continua, meus irmãos. Se repete ainda. Mas se repete, sabe? Eu queria que você imaginasse nessa noite que a maior preocupação da sua vida tem que ser com sua eternidade. 2022, eu fiz 12 funerais, 13 funerais em 2022. Aqui, não foi dos crentes, não. Graças a Deus. Mas sempre é um parente de alguém e tal. Eu vou lá, dou uma palavra, falo de Jesus, não olho nem para o morto, não vai resolver nada. Olha para os vivos, ó. E eu sempre falo, acerta a vida com Deus. O ano passado já não teve esse número todo. Mas eu nunca perco a oportunidade de olhar para os vivos e falar assim, olha, acerta a vida com Deus. Seu parente já foi.
ele vai se encontrar com Deus. E você também vai se encontrar com Deus. A maior urgência nossa é se encontrar com Deus. Se você for às 30 funerais, você vai ouvir isso de mim lá. Porque essa é a maior urgência. E não existe outra oportunidade. Não existe outra chance. A chance de você acertar a sua vida com Jesus, a chance de você seguir Jesus, a chance de você colocar Jesus como Senhor da sua vida enquanto você tem vida. Porque depois da morte segue-se o juízo, é o que a Bíblia diz. É encontro com o Senhor. Pastor, está sendo duro? Não. Estou mostrando um texto bíblico para vocês. Depois que Jesus põe o dedo na ferida daquele homem, voltou triste, zangado com Jesus. Eu falei a vocês no início, tem gente que se zanga com Deus também. Contrariado. O que é contrariado para você? Me responda aí, o que é contrariado para você? Pode falar. Está gravando, mas não pode falar. O que é contrariado para você? Aborrecido, o que mais? Tirou do sério. Rapaz, que visão. Tirou do sério. Jesus conseguiu tirar aquele homem do sério. O que mais? Hein? Revoltado, a gente sabe qual é a palavra. Aquele homem sai desse encontro frustrado, revoltado com Jesus. Ele esperava uma coisa, Jesus mexeu em outra. Só que Jesus fez isso para o bem dele. Porque diz o texto que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não estava preocupado com a vida dele aqui, com os bens. Jesus estava dizendo assim, eu quero que você me siga até a eternidade. Eu fiquei no dilema em como é que eu colocava o título dessa mensagem. Aquele homem ouve a palavra de Jesus o seguinte, vai, vende, depois vem e me siga. Jesus queria que aquele rapaz, aquele homem, seguisse a ele até a eternidade, mas ele preferiu tomar outro caminho, zangado. Imagine quantos impropérios aquele homem falou. Imagine como ele voltou para casa, soltando vespa, zangado. E pior, triste. Que combinação. Tristeza e aborrecimento com Jesus. Voltou para casa. Porque Jesus falou assim, olha, ou você resolve sair, esse ídolo do seu coração, ou não dá para você me seguir assim. Jesus está aqui conosco nessa noite. Está olhando para a gente, está dizendo assim, ser religioso não garante salvação. Observe que o dilema do homem era ser salvo. O dinheiro não pode dar salvação a ninguém. A fama, aquele homem era famoso, não dá salvação a ninguém. Ele achou, eu acho que eu posso comprar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Bobagem, a gente não pode fazer nada, porque a salvação é dada por meio da... Isso não vem de... Ele conhecia a Bíblia? Ou conhecia aquilo que lhe era conveniente? Ele volta para casa triste, cabisbaixo, zangado, e chegou perto de Jesus, falou, perto da pessoa certa, falou a coisa certa, ouviu o conselho certo, mas tomou a decisão errada. Chegou perto, quase entrou no céu. Ouviu a palavra de Jesus, conheceu Jesus, ouviu Jesus falar, recebeu a atenção de Jesus
Impressionante, gente, porque às vezes a gente lê o texto e a gente não atenta os detalhes. Ele conseguiu pegar a atenção de Jesus, não era fácil, gente, porque onde Jesus andava tinha muita gente junto dele ali querendo atenção, e aquele homem consegue parar Jesus e conversa ali, os dois ali, no meio da multidão, conversa. Ele conseguiu pegar a atenção de Jesus, ouviu tudo, explanou os seus sentimentos. Jesus olhou para ele, o amou, mas ele disse assim: eu não quero segui-lo. Eu vou continuar na minha vida. Irmãos, tem tanta gente assim hoje, que ouve tudo, ouve essa proposta. E deixa eu lembrar aqui um detalhe. Olha o finalzinho do texto que a gente leu aí. Jesus fala assim, verso 21. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás Essa linguagem o homem conhecia? Claro, o homem era rico. Jesus não fala nem de riqueza com ele aqui. Fala assim: olha, eu queria que você pensasse o seguinte: eu tenho um tesouro para você, mas você precisa me seguir. Se você me seguir, eu vou te dar um tesouro no céu. Mas o homem, ainda assim, diz não. Volta triste, sai dali da presença de Jesus, volta para casa triste, falando abobrinhas, e nunca mais se encontra com Jesus. Perdeu a oportunidade. Quantos cultos você já veio aqui nessa igreja? Quantas vezes Jesus já falou com você? Talvez você goste muito do ambiente aqui. Talvez você goste do culto. Do momento que a gente fica aí fora, batendo papo, do chazinho, da amizade. Mas Jesus está dizendo uma coisa: falta apenas uma coisa. Tira o ídolo do seu coração. Quais são os ídolos que a gente está colocando? Nesse caso aqui foi os bens. Mas tem gente que está colocando alguns outros ídolos, substitutos, para não seguir Jesus. A família. Deixa eu te contar uma história aqui, verídica. Isso aconteceu. Eu lembro dessa história, foi contado na época que eu era um pouco mais jovem, que eu ainda continuo sendo jovem. Estão rindo por quê? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sou jovem, né? Peguei vocês, hein? Um casal não tinha filhos e lutava para ter filhos. E contou isso para o pastor, e aí o pastor liderou uma jornada de oração. E a mulher concebeu e teve um filho. E o filho foi crescendo. E o pastor percebeu que essa mulher já não vinha mais aos cultos, essa família já não vinha mais aos cultos. E foi passando o tempo. E cada época era mais escassa a vinda dessa família ao culto. Um dia o pastor perguntou: por que você não está vindo, não vem a um culto? Passou 1 ano, 2 anos. Por que vocês não estão vindo mais aos cultos? E a mulher respondeu o seguinte: por causa do meu filho, ele não deixa a gente quieto, ele está naquela fase, pastor, difícil, a gente não... Aí o pastor disse assim: ok, minha irmã, então vamos orar para Deus levar o seu filho para você voltar para a igreja. Não, pastor, o que é isso? Sabe por quê? Porque tem muita gente colocando a família no lugar que não é dela. Deus, família, igreja. Ídolos substitutos. Trabalho. Não tenho tempo. Pastor, não tenho tempo. Irmão, nós estamos num tempo em que as pessoas dizem o tempo todo que não tem tempo. Minha empresa, meus negócios, meu curso, minha faculdade.
Eu preciso descansar, pastor. São ídolos que as pessoas têm colocado para substituir. Irmãos, tem coisas que a gente fala que nem convence a gente mesmo, quanto mais o nosso Senhor Jesus. Aquele homem tinha essa visão. Os meus negócios são mais importantes do que Deus. Os meus negócios, os meus bens são mais importantes do que a minha eternidade. Sabe o que acontece? Quando a gente parte, ficam tudo aí. Para quê? Duas coisas. Para os outros usufruírem. E segundo, para arrumar briga de família. Que adiantou? Aí vem o Senhor Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quero te convidar a ficar em pé. Você entendeu? O homem chegou quase salvo. Ele se achava perfeito. Conheço tudo de Bíblia, honro os meus pais, sou religioso, vou à igreja. Mas Jesus fala assim, está faltando uma coisa, seu coração não é meu. Eu quero te perguntar nessa noite, aonde você vai passar a sua eternidade? Quero te convidar a fechar seus olhos um pouquinho, pensar na sua eternidade. Eu não estou te falando aqui de dinheiro não, irmãos. Não estou te falando de coisas boas dessa vida não. Estou falando do tesouro no céu, da vida que Jesus tem para dar. Não sei se você consegue entender isso, mas aquilo que Deus preparou para nós na eternidade não tem comparação. Tudo que a gente possa comparar aqui é infinitamente pequeno, é uma gota, um grão de areia numa praia, no oceano. O que Deus preparou para nós é melhor do que essa vida. Então é por isso que você precisa se preparar, você tem que se preparar. A maior urgência da sua vida é a sua eternidade. Sabe por quê? Eu quero meu irmão, vá pensando nisso, por favor, vá pensando nisso. Você vai encontrar o Senhor Jesus na eternidade. Você vai encontrar Pedro, Abraão, Isaac, Enoque, Paulo, Salomão, Daniel, Ezequias. Você vai encontrar muitas pessoas, Elias, Eliseu, que já estão lá te esperando. E depois do último dia, quando o Senhor Jesus voltar, que levar a sua igreja, haverá agora um só corpo, um só povo, um só rebanho, um só pastor. E o Senhor Jesus vai dizer: vinde, entrem benditos do meu Pai, para aquilo que eu preparei antes da fundação do mundo. É tudo de vocês. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena o escárnio, a zombaria, valeu a pena tudo que vocês passaram. Valeu a pena, porque agora vocês podem entrar. Eu preparei um lugar especial para vocês. A eternidade é comigo. A eternidade é comigo. Vocês vão entrar para viver comigo pelos séculos dos séculos. Está conseguindo entender? Porque a sua eternidade deve ser a sua prioridade. Está preparado? E se hoje for o seu dia, onde você vai passar a sua eternidade? Alguém que nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus e dizer assim: eu quero seguir Jesus, eu quero ser salvo, eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Eu não vou insistir muito. Se você deseja, vem aqui à frente, eu quero orar por você e agradecer a Deus por sua vida. Está cansado de religiosidade? Está cansado de se enganar? Essa é a oportunidade. Alguém aqui? Não? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro
na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe coisa melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, Ter a paz, no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a paz no coração, Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. aleluia. Se alguém depois do culto quiser dizer assim, pastor, eu quero fazer parte do rebanho de Jesus, só é falar comigo, com qualquer um dos membros da igreja. Receba a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a comunhão do Espírito Santo do Senhor possam ser derramados sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode